Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Associadas à saúde ou ao emagrecimento, todos os anos surgem novas tendências na área das dietas, a maioria delas promovidas através de lançamento de livros que chegam a vender, em alguns casos, alguns milhões de cópias. Desde 2002, por exemplo, que o médico Loren Cordain vendeu mais de 2 milhões de cópias do seu livro sobre a dieta paleo. Sabendo que por cada livro vendido o autor arrecada alguns dólares, é só fazer as contas. É efetivamente um negócio muito lucrativo. E quanto mais fora da caixa, quanto mais chocar o mundo e mais der que falar, mais tendência há para vender muitas cópias. Por isso não é de estranhar que em 2019 um cirurgião ortopédico, imaginem só, tenha resolvido lançar um livro chamado The Carnivore Diet, ou, o título em português, O Código Carnívoro. De facto, ao olhar para o histórico de dietas da moda das últimas décadas, acho que só nos faltava mesmo esta. Um livro e uma dieta a exaltar os benefícios de algo que inclui apenas carne, peixe e ovos. Laticínios não são vistos por todos os seus proponentes como permitidos, enquanto exclui completamente grupos alimentares inteiros como fruta, legumes, sementes, nozes, leguminosas e todo o tipo de cereais. E é curiosa a sinopse do livro. Diz-nos que é uma dieta revolucionária que vem quebrar todo um paradigma pegando na ciência e dando-lhe um twist. Diz ainda que vem para quebrar todas as regras. De facto, até aqui estamos de acordo, vem mesmo para quebrar todas as regras e dar todo um twist àquilo que é o conhecimento atual. E que vem trazer resultados excepcionais. Vamos já explorar esta alegação em grande detalhe. Diz-nos ainda que quem segue a dieta carnívora terá resultados superiores a outras abordagens na perda de peso, dores articulares, saúde digestiva ou até na saúde mental. E tudo isto porque supostamente era assim que os nossos antepassados comiam. Mas acima de tudo, o que o autor mais alega é que ao reduzirmos os hidratos de carbono para zero, ou perto disso, haverá mais saciedade e disponibilidade de energia para o dia-a-dia. Ora, parece-nos aqui haver algumas semelhanças, já vimos com a dieta paleo e com a dieta cetogénica, mas ele difere da dieta cetogénica clássica porque limita ainda mais os hidratos de carbono e porque põe completamente de lado alimentos de origem vegetal, o que não acontece na dieta cetogénica. Difere ainda da dieta paleo, porque a dieta paleo não restringe hidratos de carbono desta forma, uma vez que permite uma boa ingestão de fruta, de hortícolas ou até mesmo de tubérculos como a batata. Portanto, depois de perceber bem o que é que se propõe nesta dieta e o que é que se permite e rejeita, eu diria que isto é uma dieta que resulta da mistura entre uma cetogénica e uma paleo, mas levadas ao extremo. E isto leva a que eu considere que esta não é mais uma dieta da moda, mas sim uma das dietas mais restritivas e perigosas com as quais já tivemos contacto. Opinião esta que me parece facilmente aceite por toda a comunidade científica, honestamente, e por vários motivos que eu passarei a expor. Comecemos pelo básico. Não há nenhum estudo que tente validar quaisquer efeitos de uma dieta carnívora tal e qual ela é proposta no livro. Portanto, nem sequer teríamos a responsabilidade de andar aqui a tentar perceber se isto faz ou não faz sentido do ponto de vista científico. A partir do momento em que o próprio autor não se baseia em qualquer ciência honesta para defender o seu ponto de vista, até porque, convenhamos, ela não existe, poderíamos até nem lhe dar importância e seguir em frente, desvalorizando. A questão é que isto já tomou uma proporção demasiado grande. Há muita gente a falar no assunto, inclusive em podcasts bem conhecidos com episódios a promover esta dieta, e por isso temos que entrar em detalhe sobre ela. Vamos começar pelo argumento da evolução, ou seja, de que o ser humano não está adaptado a consumir alimentos que não eram consumidos há vários milhares de anos. Ora, este argumento é em tudo semelhante ao da dieta paleo e que é facilmente destruído. Em primeiro lugar, uma grande parte dos alimentos não é digerido pelas nossas células corporais, mas sim pela nossa microbiota intestinal, que é muitíssimo mais adaptável e alterável. Ou seja, nós não precisamos de alterações genéticas para digerir novos alimentos. Para além disso, muitas mutações surgiram desde o fim da era do Paleolítico, que levaram a grandes alterações. Por exemplo, na era do Paleolítico não havia ninguém com olhos azuis. Nem se havia dado ainda a alteração genética que permitiu ao ser humano começar a digerir a lactose.
Portanto, o argumento genético e evolucionista não é simplesmente válido. O outro argumento da dieta paleo, e que a dieta carnívora incorpora também, é de que hoje em dia assistimos a números assustadores de doenças crónicas não transmissíveis, algo que não se via há muitos milhares de anos. Ora, é evidente que não se via, porque a esperança média de vida era baixíssima, porque não se consumiam quantidades assustadoras de alimentos ultraprocessados como se consomem agora, nem havia os níveis de sedentarismo que verificamos atualmente. Portanto, alegar que as diferenças na saúde se deviam à dieta baseada em produtos de origem animal parte de uma imaginação muito fértil e sem qualquer sustentação. E vamos agora ao argumento de que o problema está nos hidratos de carbono. Ora, intervenções nutricionais estudadas extensivamente que mais restringiram os hidratos de carbono foram as dietas cetogénicas clássicas. Portanto, se a dieta carnívora fosse melhor para a saúde porque restringe os hidratos de carbono, então a dieta cetogénica também teria que mostrar resultados semelhantes. E a verdade é que não consegue, de forma consistente, destacar-se. Aliás, há algumas meta-análises a mostrar uma pequena vantagem na perda de peso. Mas atenção, porque peso envolve muita coisa, nomeadamente a água corporal. E se há coisa que sabemos é que quando se cortam hidratos de carbono, a água corporal, assim como o próprio glicogênio muscular, diminui muito. E isto pesa. Portanto, não será tanto por aí, ou não podemos, de alguma forma, dizer com clareza que é uma perda de peso à custa de massa gorda. Em termos metabólicos, em quem não tem diabetes, a cetogénica também não parece ter quaisquer vantagens. Aliás, há até uma ligeira tendência para níveis superiores de colesterol LDL, que é conhecido por muitos como colesterol mau. Não havendo grande ciência feita especificamente com dieta carnívora, não falta ciência a mostrar o que acontece quando se ingere muita carne, pouca fruta, poucos hortícolas, poucas leguminosas ou poucos cereais integrais. Um estudo que começou a acompanhar 125 mil pessoas percebeu que, passados alguns anos, quando foram buscar o grupo de pessoas que ingeria mais carne, havia uma tendência ligeiramente superior para ter desenvolvido colite ulcerosa durante aqueles anos de seguimento. Portanto, aquela ideia de melhorar a saúde intestinal, não há qualquer evidência de efeitos positivos e até pelo contrário. Agora, eu percebo a que é que se referem quando afirmam haver melhorias na parte intestinal. E aqui há até casos anedóticos, e por anedóticos entenda-se casos individuais, portanto não é ciência publicada, de pessoas que afirmaram melhorar muito os seus sintomas de inchaço abdominal que os atormentavam constantemente. Ora, isso não me espanta, porque estão a deixar de comer hidratos de carbono, que são efetivamente o maior causador de fermentação a nível intestinal em algumas pessoas e que até leva ao desconforto em muitas delas. Agora, a solução de retirar completamente os hidratos de carbono parece-me demasiado drástica para um problema que pode ser resolvido, por exemplo, com uma estratégia de uma dieta pobre em FODMAPs, para que se entenda a que grupo ou que grupos de FODMAPs é que a pessoa é mais sensível e que poderá ter que reduzir ou retirar. Portanto, alegar que uma dieta carnívora é a solução para um síndrome do intestino irritável é como dizer que incendiar uma casa é uma boa opção para eliminar uma infestação de roedores. De facto, os roedores ficam eliminados, mas haveria soluções bem mais simpáticas e menos destrutivas do que pôr fogo à casa. Para estudar a questão do apetite e da ingestão calórica em quem segue um padrão baseado em muita carne e poucas fontes de hidratos de carbono, versus uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, obtiveram-se resultados interessantes. Quando se pediu às pessoas de ambos os grupos que comessem normalmente, ou seja, simplesmente até ficarem saciados, o grupo que podia comer muita carne consumiu, em média, mais 500 calorias por dia do que o grupo que podia comer alimentos ricos em hidratos de carbono de origem vegetal. Portanto, esta ideia de que andamos sempre cheios de fome por causa dos hidratos de carbono não é propriamente verificada neste protocolo nem noutros estudos muitíssimo bem desenhados. As dietas vegetarianas, ao contrário da paleo e das dietas cetogénicas, têm resultados muito interessantes na ciência, que tenta estudar no fundo o seu impacto em termos de saúde, nomeadamente na melhoria de alguns parâmetros metabólicos e fisiológicos, pressão arterial, perfil lipídico, assim como em outcomes muito importantes, como o risco de sofrer um evento cardiovascular ou de desenvolver alguns tipos de cancro. Há, aliás, uma revisão sistemática de estudos de coorte com mais de 1,5 milhão de pessoas, que foi publicada o ano passado, e que mostra que quando as pessoas substituem o seu consumo habitual de fontes proteicas de origem vegetal por fontes proteicas de origem animal, portanto começam a comer mais carne, peixe, ovos e laticínios,
verifica-se um aumento relevante do risco de mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. E quando se isolou o fator carne vermelha e processada, percebeu-se que o risco era ainda maior. Portanto, o principal fator parece estar mesmo no grande consumo de carnes. E aqui entra até toda a evidência sobre dieta mediterrânica e quão benéfica é a sua adoção em termos de saúde, sob todos os prismas. E sabem o que é que caracteriza principalmente a dieta mediterrânica? É um baixo consumo de produtos de origem animal e uma grande aposta em fruta, hortícolas e leguminosas. Portanto, nem sequer é necessário cortar totalmente alimentos de origem animal. É simplesmente reduzi-los relativamente ao consumo atual. Estamos a falar aqui em valores médios, em consumos médios, e aumentar a aposta em alimentos de origem vegetal. Para finalizar, permitam-me que acrescente 4 ideias. Ouvir relatos de pessoas que começaram a seguir uma dieta específica e se começaram a sentir melhor, e este sentir até pode ser em diferentes vertentes, vale 0 em termos de conhecimento. Reparem, eu quando como pizza também me sinto muito bem. Levezinho, tenho uma digestão fácil da pizza e, honestamente, faz-me muito feliz comer pizza. Ora, sentir-me bem não é propriamente equivalente a começar a sugerir às pessoas que comam pizza diariamente porque eu me sinto feliz e confortável com ela. Portanto, não se deixem levar por relatos individuais. Procurem a ciência para validar conhecimento. Segundo, e neste seguimento, é natural que se ouçam histórias de pessoas que conseguiram perder peso com uma dieta carnívora. Afinal de contas, estão a restringir tudo, exceto produtos de origem animal. Ora, assim não é difícil estar em déficit calórico. E relatos isolados de sucessos com perda de peso existem para todo e qualquer tipo de dietas, desde que ponham as pessoas em déficit calórico. Por uma questão de gestão de tempo, não pude sequer entrar em detalhe nos eventuais déficits vitamínicos e minerais que uma restrição destas poderia trazer a longo prazo. Mas imagino que não seriam poucos, apesar de não haver estudos a estudar ou a testar especificamente este padrão revolucionário. E eu até creio que ninguém os fará sequer devido à falta de solidez dos seus argumentos e do seu racional teórico. Por último, se a moda pegasse e muitos milhões de pessoas começassem a querer seguir uma dieta carnívora, o impacto em termos de sustentabilidade seria assustador e completamente inviável. Concluo este episódio com uma ideia muito sólida, que esta é uma das dietas da moda mais perigosas em termos de saúde e sustentabilidade a longo prazo, com menos validade científica nas suas alegações. Honestamente, não me lembro de algo semelhante. E, ao contrário do autor do livro e dos que adoram propor benefícios da dieta carnívora, as minhas alegações neste episódio foram baseadas em estudos científicos relevantes, de grande dimensão e que são representativos de todo o corpo de evidência. Se quiserem, podem encontrá-los na descrição do episódio. Até à próxima!